Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma equação diferencial, uma equação diferencial linear de primeira ordem e uma condição de contorno. O exercício ele diz o seguinte: encontre a solução particular que satisfaz a condição de contorno dada. A equação diferencial é a derivada de y mais y tangente x igual a secante x mais cosseno x, com a condição de contorno y, quando x igual a 0, igual a 1. Bem, começar a resolver esse tipo de equação é uma equação bem simples. Ela usa um fator integrador, mas eu vou colocar só os 3 passos necessários para a resolução dessa equação. Se você seguir esses 3 passos, se for possível seguir sem nenhum contratempo, você resolve essa equação de maneira rápida. Primeiro observe o seguinte, a forma dessa equação. Uma equação diferencial linear de primeira ordem, ela tem essa forma. A derivada de y mais um p de x que multiplica y igual a um q de x. Você já pode identificar aqui nessa nossa equação que você tem a derivada de y, um p de x aqui, a tangente de x é o seu p de x, que multiplica y, e um q de x formado pela soma seno x mais cosseno x. Então você identifica aí os elementos, no que nós chamamos forma padrão da nossa equação diferencial. Por que isso? Por que tem que ter essa forma padrão? Porque essa forma padrão ela se encaixa direitinho na regra do produto usando um fator integrante ou fator integrador. Esse fator integrador é justamente o próximo passo na solução dessa equação. O fator integrante é dado por, vamos chamar ele aqui de u. U ele é uma função de x, que é igual a e elevado à integral de p de x dx. Então esse é o seu fator integrante. Se você aplicar o fator integrante na equação diferencial linear com essa forma, você obtém uma solução através da regra da derivada do produto. Bem, o próximo passo agora é achar o fator integrante. Lembra que o nosso fator integrante, o dx, ele é o e elevado à integral do p de x. Quem é o p de x? É a tangente, tangente de x dx. Se você tiver uma tabela de integrais, basta consultar lá, integral de tangente de x. Se você não tiver, lembra que a integral da tangente de x é a integral de seno de x sobre cosseno de x, que pode ser resolvida por substituição simples, fazer u igual a cosseno x, que aí o du, derivada de cosseno, é menos seno x dx, e aí nós temos uma integral que vai ser igual a menos du, seno x dx é o menos du, então seno x dx é menos du sobre u, que é uma integral imediata, a integral de 1 sobre u é o ln de u, então menos ln de u mais a nossa constante c de integração. Então essa integral aqui na verdade é menos o ln de u é o cosseno x, ln do cosseno de x mais a nossa constante c. Lembra que aqui nós colocamos no módulo, logaritmo natural, para garantir que isso aqui vai ser positivo. Bem, jogando isso aqui nessa nossa continha, nós temos que o nosso u de x ele vai ser igual a e elevado a menos ln do módulo do cosseno x mais uma constante c. Essa constante c nós eliminamos aqui da conta, do desenvolvimento aí do fator integrante, da solução, ela desaparece na continha. Bem, vamos começar a trabalhar um pouquinho com esse fator integrante, Lembra que esse fator integrante, nós podemos fazer algumas mudanças nele, Primeiro esse menos 1 aqui, posso jogar ele para cá, Então e elevado, isso aqui é igual a e elevado ao ln
do cosseno de x elevado a, tudo isso aqui, elevado a menos 1. Lembra, quando eu tenho um número multiplicando o logaritmo, esse número eu jogo para cá como expoente. E aí o meu e, ele vai ser, ele vai ser o quê? Vai ser o e elevado ao ln, cosseno elevado a menos 1, é 1 sobre cosseno de x, que vai ser igual a e elevado ao ln, 1 sobre cosseno é a secante de x. Bem, só que eu tenho que lembrar que e elevado a ln é uma propriedade de logaritmos, né? E elevado a ln, o e e o ln se cancelam, ou seja, isso aqui é a própria, né? Isso aqui é a própria secante de x, né? Própria secante de x. E elevado a ln, né? Lembra que ln da secante de x, recordando aí rapidinho a nossa definição de logaritmos, né? O log de A na base B é igual a L. Então, B elevado a L igual a A. Lembra que L é o log, né? Então, B elevado ao log na base B é o próprio A. Então, E elevado ao log na base E é a própria secante x. Então, na verdade, o nosso U é a secante. Tendo o nosso fator integrante, próximo passo, né? Nós já definimos a nossa forma padrão, definimos o fator integrante, agora a solução. Qual é a forma da solução de uma equação diferencial desse tipo? A solução de uma equação diferencial desse tipo ela é igual a 1 sobre U de x vezes a integral do nosso Q de x vezes U de x dx. Tá? Essa aí, né, uma vez que você define o fator integrante, aplica o fator integrante na forma padrão, essa forma padrão se encaixa na regra do produto, né, integra e você obtém aquela solução. Agora é só montar essa solução. Né? Então qual que é essa solução? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre a secante de x vezes a integral do nosso Q de x, que é secante de x mais cosseno de x vezes U de x. Lembra que o nosso U de x é a própria secante. Secante de x dx. Bem, agora resolver essa integral aí, nós resolvemos a nossa equação diferencial. Isso vai ser igual a, continuando aí a nossa continha, 1 sobre secante de x vezes a integral de. Bem, perceba que nós fizemos o produto, né? Secante vezes secante, secante ao quadrado, né? Aplicando a distributiva. Aplica a distributiva aqui, ó, secante vezes secante, secante ao quadrado, secante vezes cosseno. Então, secante vezes secante, secante ao quadrado de x, mais, né, secante vezes cosseno, secante x vezes cosseno x dx, que vai ser igual a, continuando a continha, né, 1 sobre secante de x vezes a integral de secante ao quadrado de x mais... Bem, aí convém lembrar que secante é 1 sobre cosseno. E 1 sobre cosseno vezes cosseno, corta cosseno, sobra 1. Secante ao quadrado mais 1 dx, que vai ser igual a 1 sobre secante x vezes, né?
Lembra, a integral de secante ao quadrado, se você consultar, né, lembra, derivada da tangente é secante ao quadrado, integral de secante ao quadrado é tangente. A integral da secante ao quadrado é tangente x, mais integral de 1 em relação a x, mais a sua constante c. Então essa aqui seria a sua resposta, né? Fazendo uma continha a mais aí, isso aí vai ser igual a tangente de x sobre secante x, mais x sobre a secante x, mais uma constante c, dividido pela secante x. Então essa aqui seria a sua solução geral para esta equação diferencial. Porém, nós queremos uma solução particular, né, com este y, quando x for igual a zero, né, quando x for igual a zero, para esse y igual a 1. Então vamos fazer a continha aí para ver o que nós podemos obter a partir dessa solução geral. Perceba que a nossa solução geral é y, né, em termos de x, que é igual a tangente de x. Lembra que a tangente é o seno x sobre o cosseno x, dividido pela secante, que é 1 sobre cosseno x, né? Mais x dividido pela secante, que é 1 sobre cosseno de x, mais uma constante c dividido pela secante, que é 1 sobre o cosseno x, que vai ser igual a divisão de fração, né? Conservo de cima, seno x sobre cosseno x, inverso de baixo, cosseno x sobre 1, mais x vezes, bem, aqui vai inverter, x cosseno x mais c cosseno x. A única coisa que eu quero destacar é que isso aqui vai desaparecer, né? E a nossa solução na verdade, ela tem a forma, né, de seno x, ela tem a forma de seno x na primeira parcela, mais x cosseno x mais c cosseno x. Bem, o que nós queremos? Nós queremos essa solução que nós chegamos aí, né, que satisfaça a condição y quando x igual a 0 igual a 1. Então o y quando x for igual a 0 é igual ao seno de 0 mais 0 vezes cosseno de 0 mais c vezes cosseno de 0, que é igual a 1. Bem, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, 1 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 1, 1 vezes c é c, né? Então daqui nós tiramos que essa expressão i igual a 1 quer dizer que, para que essa expressão seja verdadeira, c igual a 1 também, né? C igual a 1. E aí nós temos a nossa solução particular, que satisfaz essa condição, né? Lembra que o c é igual a 1. Então é o seno de x mais... Bem, como c é igual a 1, cosseno é fator comum, então x mais, né, x mais c, x mais 1 vezes cosseno de x. Sendo esta solução aqui a nossa solução geral, né? Só colocar o cosseno em evidência. E essa aqui a nossa solução particular, que satisfaz essa condição de contorno aqui, né? O y, quando x for igual a 0, é igual a 1. Então, para que esta
condição seja satisfeita, a constante C, né? C vezes 1 igual a 1, C igual a 1. Constante C tem que ser igual a 1. E aí nós temos a nossa solução particular. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, compartilhe, divulgue, ajude o canal a crescer. Deixe um like também, que é muito importante. Obrigado.